Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Desde 2010, a presidente Dilma Rousseff vem sendo pressionada a vetar o projeto de lei que altera as regras de distribuição de royalties do petróleo. Nós hoje recebemos o secretário estadual de Energia, José Aníbal, para falar sobre as perdas para os estados produtores de petróleo, dentre eles São Paulo, se o projeto que foi aprovado for sancionado tal qual está pela presidente da República. Secretário, muito obrigada por estar conosco. E só se fala nessa história dos royalties e a presidente tem até sexta. O tempo está correndo. Eu acho que é uma ótima oportunidade para o senhor começar a primeiro a trocar em miúdos o que vem a ser os royalties, para ficar bem claro para o nosso telespectador. E por que a Constituição brasileira definiu que esses royalties devem ser pagos aos estados produtores de petróleo? Prazer estar aqui e poder fazer esse esclarecimento. Os royalties são uma espécie de participação, uma obrigação que o Estado determina a uma empresa que explora uma atividade num determinado território. Isso tem uma contrapartida, porque a atividade de exploração do petróleo, ela exige dos estados confrontantes, estamos falando de petróleo no mar, pós-sal e pré-sal. Ela exige dos estados litorâneos, digamos assim, né, e dos municípios litorâneos investimentos específicos em creche, escola, todo um acréscimo de demanda, saneamento, habitação. É uma espécie de compensação por aquela intervenção. Então, os estados confrontantes já têm essa participação, esse royalty garantido pela Constituição. Há muitos anos. E no caso, sobretudo, beneficiando Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tem outros estados que têm atividade de exploração de petróleo que também têm algum benefício, mas centralmente, principalmente Rio de Janeiro e em seguida Espírito Santo. O que aconteceu? O ex-presidente Lula, ele fez uma enorme propaganda do pré-sal e foi enchendo os olhos de todo mundo no parlamento. Eu estava lá, era até líder da bancada, quando começaram a falar dos números do pré-sal, dos bilhões de barris do petróleo, dos bilhões de dólares, etc, etc. E que os royalties e as participações especiais iam ser muito expressivas. O Congresso não teve dúvida. No projeto que o governo mandou, determinou o seguinte: olha, tem uma regra que está vigindo até agora, mas daqui por diante vai vigir outra regra. Em vez de distribuir só para estados e municípios confrontantes ou atingidos pela exploração do petróleo, vai distribuir para o Brasil inteiro. Mas aí está a raiz do problema, do grande embate. E que é um embate que tem uma conotação política muito forte. Não é verdade? Porque esses bilhões, é óbvio que estados e municípios todos do Brasil têm o maior interesse, considerando a possibilidade de investimento. O tamanho, né? Pelo volume do dinheiro. E o mar não é só dos estados que produzem o petróleo. Onde está o petróleo? Petróleo é um bem nacional, mare nostrum, diriam os doutos advogados. Mas ocorre, Maria, é que tem uma legislação em vigor que determina um modo de distribuição dessa riqueza. Essa legislação vigente hoje, ela determina que para a União vão 30% dos royalties, dos 100% do total. 26,25% para os estados confrontantes, Rio de Janeiro, Espírito Santo e um pouquinho São Paulo, pouca coisa. Depois, para os municípios confrontantes, outros 26,25%. Para os municípios com instalações, por exemplo, Guararema não é no litoral, mas recebe, porque tem instalações que têm a ver com a atividade de exploração do petróleo. 8,75%. Os estados não produtores, que são os outros todos, e o Distrito Federal, recebem hoje 7%. E todos os outros municípios do Brasil, 1,75%. O que a Câmara fez? A Câmara reduziu o da União de 30% para 20%. O da União? O da União. Reduziu dos estados confrontantes de 26,25% para 20%. Os estados produtores. São Paulo, Rio e Espírito Santo. Reduziu o dos municípios confrontantes para 15% no ano que vem e para 4% em 2020. Quer dizer, sai de 26% para 4% num período de 8 anos.
E dos municípios com instalação, reduziu de 8,75 para 3 ano que vem e 2 em 2020. E colocou para os outros estados 27% em 2020 e já a partir do ano que vem 21%. E quer dizer, aumentou para os não produtores e reduziu para os diretamente envolvidos. É isso que vocês para os querem? Estados e municípios. O que a presidente veste? É isso especificamente? Defesa que o governo de São Paulo faz, que é uma defesa coerente com princípios que nós adotamos aqui. Você não muda os contratos no curso da execução desses contratos. Os contratos têm que vigir. O Rio de Janeiro e o Espírito Santo, eles contam muito com essa renda nos seus orçamentos, nos seus investimentos, etc, etc. São Paulo é pouco ainda, só 100 milhões de reais este ano e 380 para os municípios de São Paulo. No Rio é a casa dos bilhões, 6, 7 bilhões, no Espírito Santo também. Mas nesse projeto tem uma coisa que preocupa mais, quer dizer, vetar esse aspecto, não muda a regra do jogo. Quer dizer, não mudar para os contratos já assinados. Já assinados. Para os novos, aí sim. Aí é legítimo que os outros estados... Quer dizer, é isso que vocês querem que a presidente vete. É aí. Não vale para os que já estão assinados, vale para os que virão. Isso até prejudica também São Paulo, porque o grosso da exploração de petróleo em São Paulo vai ser a partir de 2016, 2017. São Paulo deve chegar em 2022 como o maior produtor de petróleo do Brasil. Bacia de Santos / São Paulo. Agora, tem um outro fator que nos preocupa. 2 outros fatores. A redução dos recursos para os municípios confrontantes e atingidos. Por quê? Muitos dos seus telespectadores já devem ter lido que a riqueza do petróleo para os municípios confrontantes nem sempre tem tido um bom resultado. É tal o aumento da demanda, é tal a afluência de novos habitantes e tal, que você agrava todos os problemas de infraestrutura, de saneamento, quer dizer, de escola. A cidade fica precisando de muito mais dinheiro. Piora a qualidade de vida. Vários casos de piora da qualidade de vida. Se você está tirando recurso dos municípios confrontantes e dos municípios atingidos, vai significar que o Estado vai ter que fazer mais ainda. No nosso caso, o Guarujá já foi impactado por toda a história de que o pré-sal em São Paulo, Bacia de Santos. O governador Geraldo Alckmin tem anunciado investimentos adicionais em habitação, em logística, em hospitais, saúde. E um último fator, Maria Lília, esse realmente preocupa um pouco, é que não houve vinculação desses recursos, que em 2020 serão 27% para todos os outros estados, exceção os produtores, os 3, e 27% para os municípios. Serão 54% de todo o dinheiro dos royalties, que será uma soma muito expressiva, vão para os estados e municípios, distribuídos pelo Fundo de Participação do Estado e do município, sem nenhuma vinculação. Isso preocupa. Agora, para encerrar... Devia ter uma vinculação para a saúde, por exemplo, pelo menos metade desse dinheiro, para ensino técnico, mas não tendo vinculação, na prática está se criando um novo orçamento. Para nós encerrarmos, o senhor acredita que a presidente Dilma vai ser sensível a esse pleito, ao que vocês estão protestando e pedindo, e vete esses aspectos que vocês consideram que são tão importantes? Eu tenho expectativa que sim, não é? Mas sente, há indicadores? Não, o fato dela não ter feito ainda a publicação da lei é indicativo de que ela ainda está discutindo e avaliando melhor. Nós temos um antecedente nesse momento sobre o qual eu espero vir aqui falar logo, que é a mudança das regras no setor de energia, para reduzir o preço da energia, que é muito positivo, mas está sendo feito de uma forma muito pouco negociada, muito pouco convergente com todos os agentes envolvidos, estados, as empresas, investidores e os consumidores. Muito obrigada, secretário. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Estela.